Boa noite a todos. A voz falhou. Boa noite a todos. É sempre uma alegria imensa, voltou. É sempre uma alegria imensa estar nesta casa de oração, de acolhimento, de fraternidade. Agradecendo sempre a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, trazendo os abraços de nossos irmãos da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, rogando a Jesus que nos inspire, que envolva os nossos corações em suas bênçãos de luz, alcançando aos nossos irmãos que aqui não puderam estar, que irão nos acompanhar ao vivo ou posteriormente através do Facebook. Que Deus e Jesus abençoe a todos. Quando a porta do elevador abriu e eu o vi ao lado de seu pai, narra a autora dessa história que encontramos no site Correio Espírita. Diz ela, sabia que era ele, o Nicolas. Bastou-me dizer a sua voz para que viesse ao meu encontro. Abaixando-me, levei até um beijinho. Aos 2 anos e meio de idade, mostrava-se uma vivacidade, uma simpatia surpreendentes. O que pode parecer, no primeiro ponto de vista, um fato corriqueiro, esconde uma história de fé e superação. Uma história do poder da fé. O primeiro filho de um casal espíritas apresentava desde o primeiro aninho de vida um problema muito grave em um dos rins, cujo efeito aumentava a pressão arterial rapidamente. O diagnóstico médico apontava ser um caso raro nos adultos e raríssimo em crianças. Passado ali os primeiros momentos iniciais de dúvidas, de sofrimentos, os pais logo compreenderam que aquele espírito que vier habitar em seu lar iria precisar de muita ajuda. Diante daquele cenário que descortinava, aqueles pais sentiram que havia chegado a hora de provar a sua fé, a confiança em Deus. Então eles passaram a recorrer aos tratamentos espirituais com muita fé, colocando nas mãos do Senhor da vida a recuperação do seu filho. E aí no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 162, na mensagem intitulada Tende Fé em Deus, o Espírito Emmanuel nos lembra que quando avoluma-se a prova,
que lembra angústia inarredável, é preciso lembrar que Deus determina e surge o remédio. Diante, meus irmãos, dos problemas que enfrentamos, das dificuldades, das dores, é preciso lembrar que Deus não nos abandona, porque Ele quer a nossa felicidade. Se sofremos, se passamos pelas dores, pelas dificuldades, são resultados de nossas escolhas equivocadas. Todos temos um passado de erros. Todos, muitas vezes, fazemos escolhas equivocadas e aí sofremos. Mas é preciso lembrar que no momento de angústia, quando o coração parece apertar, sufocar, que parece não ter fim, é preciso lembrar que Deus, o nosso Pai, determina e o remédio chega. Então, o Espírito Emmanuel, ele nos lembra que por mais áspera seja a crise, ouçamos a indicação de Jesus. Qual é a indicação de Jesus? Tende fé em Deus. Emmanuel também nos lembra, no livro Pensamento e Vida, ao dizer que a fé é a força que nasce com a própria alma. Certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Foi essa fé que os pais de Nicolas apresentavam, vivenciava a certeza de que compromissos do passado que unem os seres sob as formas de laços de família somente serão saudados, somente serão ali pagos as dívidas através de muita dedicação, de muita compreensão, de muito amor. E os Espíritos nos lembram que nos reunimos com aqueles que prejudicamos, que fomos prejudicados, ou seja, com afetos e desafetos do passado, no presente e muitas vezes dentro do nosso próprio lar. Na véspera do nosso encontro, narra a autora. O pai vinha com o seu filho do consultório médico e os resultados eram os melhores possíveis, porque os médicos apontavam que 20% do rim não iria receber sangue, o fluxo sanguíneo. Mas agora o que os novos exames apontavam era que todo o rim estava sendo irrigado pelo fluxo sanguíneo, contrariando todos os prognósticos. A medicina tradicional preza os seus dogmas científicos. Ainda não entendem o poder da fé. Mas, diante de tantas evidências, muitas vezes abrem ali espaço para aceitar que muito além da ciência, há o poder de Deus.
que se manifesta de diferentes formas ante a fé daqueles que nele, que no Pai, confiam. Então, aqueles pais confiantes na justiça divina sabiam que Deus havia enviado aquela criança por algum motivo especial. A doença do rins era mais grave, mas ele havia também nascido com um problema nos olhos, na movimentação dos olhos. Então, foi obrigado desde o primeiro aninho a usar óculos. Nicolas também não aceitava contato. Levantava a mãozinha estendida, com a mão espalmada, para evitar ali o contato, o toque. E aqueles gestos iam se repetindo cada dia, demonstrando que aquele espírito não aceitava nenhuma demonstração de afeto. Mas os pais, ali no esforço para seguir os ensinamentos do Evangelho de Jesus, eles começaram a perceber as más tendências, as más inclinações que aquela criança trazia, aquele espírito ali estava vivenciando. E então, eles trataram logo de combatê-los. Antes que criassem raízes profundas. O conhecimento daqueles pais espíritas levaram ao entendimento de que aquele menino precisava urgentemente de bons exemplos. E aqueles pais ensinaram não só a ele receber, mas também a oferecer demonstrações de afeto. Por isso, quando a autora conta que quando ela se abaixou para receber ali o abraço, ela já conhecia aquela história, a história de superação. O exemplo da fé revigorada pelos embates do compromisso reencarnatório. Então, vamos vendo que a fé, ela não se resume ali nas afirmativas diárias. Ela nos ensina a termos esperança. E aí lembramos do filósofo Mário Sérgio Cortella, que defende e está no seu livro Educação e Esperança, ao dizer que uma das coisas mais importantes na vida é justamente a esperança, do verbo esperançar, e não do esperar. Eu espero que hoje o dia seja bom. Eu espero que as coisas aconteçam, eu espero que tudo se resolva. Isso é espera. Mas da esperançar vem da palavra esperança, de ir atrás, de não desistir, de persistir, de acreditar, porque é uma esperança ativa, porque ela tem uma ação. E aí o Espírito José, protetor do MED, que psicografou a mensagem fé, esperança e caridade, que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 11, ele inicia afirmando que a fé, para ser produtiva, ela tem que ser ativa. Então, não é dizer, eu tenho fé. Eu tenho muita fé.
Eu sou uma pessoa de fé. E aí cruza os braços e diz: eu já entreguei tudo na mão de Deus, porque Ele sabe o que faz. E aí, meus irmãos, quando eu estava preparando a palestra, eu fiquei pensando. Quer dizer que a gente está neste mundo de provas e expiações por necessidade. Porque a gente errou muito. Né? E enquanto a gente não aprende, enquanto a gente não avança, a gente vai continuar vindo até aprender. E para a gente aprender, a gente precisa passar pelos testes, pelas provas. Então, a pessoa diz: entreguei tudo na mão de Deus, porque Ele sabe o que faz. Quer dizer que nós estamos no mundo, neste mundo de provas e expiações, nós encarnamos para Deus resolver as nossas encrencas? Como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, oxe, e é assim, é? A gente faz as nossas bobagens para Deus resolver. É preciso lembrar, meus irmãos, que nós não estamos aqui a passeio. Qual o objetivo da encarnação? Questão 132 do Livro dos Espíritos. Os benfeitores respondem que Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de fazermos chegar à perfeição. Que perfeição é essa? A felicidade, que é quando o espírito ele alcança uma evolução que nos permite viver em mundos mais evoluídos. E aí a gente não precisa mais, quando chegar a esse ponto, não vamos mais precisar voltar para este mundo material de dores, de sofrimento, a não ser por missão. E aí os benfeitores também nos lembram que para alcançarmos esta perfeição, a perfeição relativa, nós temos que sofrer. É exatamente essa palavra que tem no Livro dos Espíritos. Nós temos que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Temos que passar por todas as experiências. Mas aí lembramos também que Deus, o nosso Pai, que nos ama infinitamente e quer que a gente avance, primeiro Ele nos dá a bênção do esquecimento do passado. Porque se lembrássemos do que fizemos em existências anteriores, sentiríamos muita vergonha. E segundo, Ele nos oferece livre-arbítrio para nós fazermos as nossas escolhas. Porque nós somos responsáveis pela construção do nosso futuro. Então, assim sendo, não resolve ficar dizendo assim: eu tenho muita fé, eu sonho, nossa, eu não vejo a hora, como eu sonho de tudo se resolver, de não ter mais problema, de ficar logo livre dessa enfermidade, de ficar logo livre. Nossa, como eu sonho de ficar livre dessas dificuldades. Se cruzar os braços, sabe o que vai acontecer? Vai continuar sonhando. Porque fé não é sonhar. Lembremos do Espírito José, que nos alerta ao dizer: a fé, para ser proveitosa, ela tem que ser ativa. Temos que arregaçar as mangas e irmos para o trabalho. O apóstolo Paulo,
em suas cartas aos Romanos, capítulo 14, versículo 22, ele inicia nos fazendo uma pergunta para refletirmos. Ele diz assim: tens fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. E o Espírito emana no livro Caminho, Verdade e Vida, acerca desse versículo, ele nos traz excelentes esclarecimentos ao dizer que na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Temos dúvida que Deus pode tudo? Não, né? Não temos. E Emmanuel diz, mas Deus não dispensa a cooperação, a vontade, a confiança do Filho para realizar. Então Deus, ele nos oferece todos os recursos para investirmos em nossa caminhada, para avançarmos. Nós é que muitas vezes nos equivocamos. Vejamos um exemplo. O pai, ele oferece ao filho todas as facilidades. E aí o filho cresce, tem tudo. Não precisou trabalhar. Não moveu uma palha, tem tudo. Qual é o mérito desse filho? Isso falando nas questões materiais. Essas questões materiais que nós não levamos conosco ao deixarmos o corpo físico. Fica aí. Casa, carro, roupa, tudo. Fica aí. E as questões, e os valores espirituais? E a conquista das virtudes? Pode um pai dizer assim: meu filho, eu passei ali no mercadinho, comprei uma virtude da paciência, eu percebi que você está muito impaciente. E aproveitei também, meu filho, e comprei a felicidade. Pronto, agora você tem tudo. Você tem tudo. Inclusive a felicidade. Então não precisa ficar mais triste, meu filho. Você agora é uma pessoa feliz. Primeiro, a virtude não se compra. A felicidade muito menos. Então, ela é uma conquista diária, paulatinamente. Vamos a outro exemplo, que faz parte desse contexto. Então, a pessoa acorda e diz: Deus, dá-me muita paciência. Muita paciência, porque hoje eu vou encontrar fulano. E aí começa a aparecer os testes para a gente exercitar a paciência, só que a gente não presta atenção. E a gente sai de casa atrasado. E a gente deseja que todos os sinais sequencialmente estejam verdinhos, abertos. E quando acontece ao contrário, né, que a gente vai se aproximando, diz, nossa, todos os sinais hoje estão vermelhos. Né? Vão fechando paulatinamente. A gente fica irritado. E aí o carro que está na frente está ocupando as duas faixas. A gente dá sinal. Ele não entende. A gente vai para um lado, vai para o outro e o carro ali no meio. Bem devagar. E a gente está com pressa porque a gente saiu atrasado. Vem o sinal, como fica amarelo, ele passa e a gente fica tão feliz quando isso acontece. A gente diz assim: vai com Deus, meu irmão. Obrigado por me fazer testar a paciência. A gente diz isso.
Não, né? E aí, no fim do dia, a gente entrega tudo a Deus. Resolve aí, porque eu não dou conta. Fulano tirou minha paciência, tirou coisa alguma. Não se tira a paciência daquele que não a tem. A paciência, como as outras virtudes, é uma conquista. Então, a gente todo dia está ali nos testes, nos convidando ao exercício da indulgência, da benevolência, do perdão, de todas as virtudes. Fulano me deixou, levou minha felicidade, eu era tão feliz. Felicidade não se compra, a felicidade não está no outro. É uma conquista do espírito. E conquistamos a felicidade à medida que nos aproximamos das leis divinas. Questão 614 de Livro dos Espíritos. Quando nos afastamos das leis divinas, sofremos. Mas as leis divinas nos indica o que o homem deve fazer ou deixar de fazer. E a gente só é infeliz quando dela se afasta. Então é essa consciência que nós somos chamados a ter. Que tudo é um trabalho paulatino, é um exercício diário de conquista, inclusive da fé. E Deus sabe que nós podemos sim avançar, que nós podemos sim melhorar se temos firme a vontade. Emmanuel nos lembra, ainda no livro Caminho, Verdade e Vida, ali no capítulo 14, ele vai nos dizer assim: se Deus confia em ti para alguma coisa, confia em ti mesmo, diante de Deus. Nós precisamos estar mais confiantes naquilo que nós queremos. E confiar não é ficar esperando, é fazer por onde alcançar. Quando André Luiz ele chega para Clarencio e diz: eu quero ver os meus filhos, eu quero ver a minha casa, eu quero ver a minha esposa. Percebem? Pronome possessivo, minha. E aí, Clarencio, ele de uma forma muito caridosa diz assim: é melhor você esperar um pouquinho, porque ele sabia, mas André Luiz não sabia. Então ele insiste: ah, mas eu preciso auxiliar, eles precisam de mim, eu preciso deles, eu preciso ajudá-los. E aí Clarencio diz: André, aprenda uma coisa. Para auxiliar, nós precisamos de ajuda. E para conquistar ajuda, nós precisamos espalhar simpatia, benevolência para com todos. André Luiz não entendeu. E ele quer trabalhar, porque precisa ganhar boas horas. Só que ele achava que ele poderia trabalhar como médico, já que ele tinha sido médico quando estava encarnado. Mas André Luiz não tinha o conhecimento da medicina espiritual. E quando ele vai novamente procurar Clarencio, que estava atendendo a muitos, de 2 em 2, Clarencio, eu quero falar com você. André Luiz, eles também querem. E aí a primeira lição, ele precisava saber esperar. Quando chega a vez de André Luiz, ele vai com uma senhora que não conseguia ficar em trabalho nenhum. Ela colocava dificuldade em tudo. Voltava lamentando. E Clarencio já sabendo que se arrumasse para ela um outro trabalho, ela ia voltar lamentando, reclamando. Diz a ela assim:
agora você vai para um repouso. Você não vai conviver com ninguém. Para que quando ela despertasse, ela compreendesse que o problema não era o trabalho ou os outros. O problema estava nela. E quando ela despertasse para essa verdade, ela ia voltar e iria querer trabalhar. E aí, André Luiz, quando ouviu, ele ficou meio constrangido. Clarence pergunta, André Luiz, agora é a sua vez, em que você quer trabalhar? Qualquer coisa. E aí, ele disse, você vai ajudar a enfermeira Narcisa. Clarence não disse que André Luiz ia trabalhar como médico, não disse que ele iria trabalhar como enfermeiro, e sim que ele iria ajudar a enfermeira Narcisa. Então, a gente fica pensando como agiria o orgulho humano. Ah, mas eu tenho diploma, eu estudei muito, eu me especializei para trabalhar ajudando enfermeira? Não dá certo isso. Mas André Luiz foi muito bem recebido pelaquela senhorinha, pela doce enfermeira Narcisa. E ele logo se afeiçoou a ela. Ele se colocou ali no exercício para desenvolver a unidade, para ajudar no que fosse preciso. Tudo que ela pedia, ele fazia. Ela logo também se afeiçoou a ele. E depois de algum tempo, foi dada a permissão para ele voltar, para ele visitar a sua família encarnada. E ele, todo feliz. Ai, finalmente, eu vou ver o meu lar, eu vou ver os meus filhos. Ai, eu vou encontrar, vou ver a minha esposa querida. E aí, quando André Luiz chega lá, o que acontece? Surpresa. Não é que ela tinha casado com outro homem? E o novo marido, coitado, estava muito doente. Ele estava precisando de quê? De ajuda. E aí André Luiz se desequilibra. Não tinha nada na casa que lembrasse ele. Não tinha uma fotinha. E aí, uma das filhas fala o nome dele. Só que a ex-esposa disse, não toque no nome do seu pai dentro dessa casa. Eu já disse que não quero que fale no nome dele aqui dentro. E aí ele fica sem ar. E sai, vai para o jardim, perde o chão. De quem ele se lembra? Narcisa, pelo amor de Deus, me ajuda! Narcisa rapidamente chega na crosta terrestre. Qual era a lição de André Luiz? Conquistar simpatia, benevolência, ajudar, indulgência, perdão. Essa é a maneira de adquirirmos advogados, intercessores ao nosso favor. Trabalhando a caridade no sentido da palavra como a entendia Jesus. E aí Narcisa olha para André e diz, filho, o que é isso? Você está agindo como uma fera. Narcisa, tem alguém no meu lugar. Claro, André. É alguém que Deus colocou para preservar a dignidade de sua esposa. É alguém que Deus colocou para preservar a integridade do seu lar, para cuidar dos seus filhos. E você deveria ser grato por isso. É preciso aprender as primeiras lições de amor universal, André Luiz. E ele, igual criança, e diz, e agora, o que é que eu faço? Agora nós vamos ajudar. E aí ela chama algumas entidades ali da natureza, que são espíritos que ainda não estão
evolução humana. Então, eles recolhem ali as essências e ela faz aquela mistura, prepara ali a medicação. Quem é que vai dar remédio para o marido atual? André Luiz vai cuidar dele. Cuida dele e ele se recupera. E aí André Luiz volta todo feliz para o nosso lar, porque ele ajudou, porque ele devolveu a alegria para aquela casa. Então é quando ele se sente em paz, é quando ele sente que ele tem que seguir. E aí quando ele chega em frente ao portão do nosso lar, ele ali é recebido por Clarence, Lísias, Narcisa e um grupo de espíritos, um conjunto de espíritos em festa. E aí Clarence diz a eles: André, até o momento você era um convidado, mas você deu mostras que pode ser um morador. E aí André Luiz, todo feliz, abraça Narcisa, havia entendido a lição da intercessão, a lição da caridade, de fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. Tá, e o que tem caridade a ver com a fé? Tudo. A caridade é a expressão concreta da fé, porque é através dela que colocamos em prática o amor, a compaixão, os exemplos que Jesus deixou para cada um de nós. É através da caridade que podemos aliviar a dor, o sofrimento do outro. É através da caridade que podemos promover a igualdade, que podemos oferecer o apoio emocional, que podemos contribuir para um mundo melhor, mais justo, mais fraterno. No livro O Consolador, que aliás é um livro que devemos nós não só ler, mas estudar, é um livro de perguntas e respostas, e Emmanuel, de uma maneira extraordinária, ele responde à questão 354 do livro O Consolador, dizendo que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Traduzindo essa certeza na assistência de Deus. Porque ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas, todos os problemas com a luz divina no coração. A certeza, meus irmãos, que na realidade tudo está no seu devido lugar. Não tem nada errado. Sabe por quê? Porque justamente a gente está no mundo de provas, de expiações, de dores, de sofrimento, então está tudo certo. Aqui dentro é que precisa ser reformado, consertado, transformado. É o que está em nós. Então não há motivo para ficarmos com os nossos corações aflitos, angustiados. Primeiro porque Jesus, ele nos lembra ao dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Como a nos dizer que podemos sim vencer o nosso mundo íntimo, as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas aflições. Jesus faz um convite aos nossos corações ao dizer: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para a vossa alma. Então, meus queridos, conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Eu sei que mesmo diante da dor que eu estou sentindo,
mesmo diante da dificuldade que eu estou passando, mesmo diante de todas as aflições, de tudo que está me acontecendo, eu sei que eu vou conseguir vencer, porque eu confio em Deus. E Ele não nos abandona. Lembremos do exemplo de Chico, no momento mais difícil. Ele pediu que Emmanuel e disse a nossa mãe Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, um conselho. E ela respondeu, isso também passa. Então não nos esqueçamos. Seja qual for o problema que estivermos enfrentando, lembremos, isso também passa. Jó sabia. E ele tinha certeza nessa assistência de Deus. A sua história é uma das histórias mais antigas narradas na Bíblia. Jó era um homem muito rico. Tinha milhares de ovelhas, camelos, centenas de bois, 500 jumentas, 7 filhos homens, 3 filhas, uma grande quantidade de empregados. Era tido um homem reto, temente a Deus, bom, mas um dia a sua fé foi sinceramente testada, quando o mal o atingiu de diferentes formas. Num só dia, a sua propriedade foi invadida e saqueada. Seus rebanhos foram roubados. Os seus empregados foram assassinados. Os seus filhos morreram quando a casa desabou sobre eles. Em meio de um vento que veio do deserto, o que fez Jó? Se ajoelhou para orar a Deus. Ele não se desesperou. Ele não se revoltou. Ele sabia que tudo o que ele tinha havia sido dado por Deus. Ele reconheceu. E que o Senhor a seu bem dirá tudo bem. Então ele afirma a sua fé. E ele mostrou a resignação à vontade do Pai. Mas os problemas não pararam por aí, não. O seu corpo foi tomado de chagas, a temida lepra. Sua mulher, muito atormentada, disse que ele tinha que amaldiçoar Deus e que tinha que morrer. Mas ele ficou ali, firme. E ela, não aguentando, o abandonou. Foi embora. Ele ficou sozinho, isolado. Um dia foi visitado por 3 amigos. Passam na cara dele que tudo que ele estava ali sofrendo era culpa dele mesmo. Era castigo de Deus. Mas ele discordou. E reafirmou a sua fé na justiça divina. E ainda orou pelos amigos. Então, a fé inabalável de Jó, a sua paciência de tudo suportar, fez com que o Pai Celestial lhe permitisse a restituição de sua saúde. E ele ficou curado da lepra. E aí depois ele retoma aquilo que ele tinha perdido, torna a se casar, tem 10 filhos e ele termina ali a existência se sentindo feliz. Por vezes, dizemos que tudo está bem quando tudo sorri ao nosso favor. Mas basta que algo saia do trilho, basta que levemos uma topada. Pronto. Por que comigo? O que foi que eu fiz, Senhor, para merecer? Jó manteve a sua fé inabalável nos momentos mais difíceis. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 3, afirma: a fé sincera é sempre calma. Era a fé de Jó. A fé sincera é sempre calma, da curta paciência que sabe esperar. Também no mesmo capítulo, no item 7, ele vai falar sobre a fé inabalável. E a fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Há 2 histórias
eu vou ver se dá tempo aqui contar, o espírito Valério, ele contou para o Chico. E a primeira é de uma menina, que ela perguntou ao pai o que era fé. E aí o pai ficou assim, meu Deus do céu, como é que eu explico a minha filha tão pequena o que é fé? E essa história aconteceu no exterior. E aí ele ficou o dia todo pensando. Daí ele decidiu ir para o porão da casa. Chegou lá, apagou a luz e chamou a menina. Minha filha, você me vê? Não, papai. Você me escuta? Não, papai. Então pense que eu estou aqui embaixo e se jogue, porque aqui embaixo eu vou amparar você. Eu vou segurar você. E ela nem pensou duas vezes. E se jogou. O pai, segurando ela, disse assim, você vê, meu filho? Isso é fé. Então a fé não é temer os abismos, é ter a certeza que as forças do bem irão nos amparar, nos sustentar, nos segurar. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele afirma que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A prova das coisas que não vemos. Valério também narra a história de um homem que sofria muito. Estava só comendo batata, era o que dava para comprar. Morava numa casa muito humilde, sozinho. Um dia ele se revoltou e disse, eu vou sair por aí. Fechou a porta de casa, entregou para o vizinho para que ele tomasse conta da casa, para que ela não fosse invadida, e foi ver se arrumava alguma coisa. E aí, depois de 2 anos, ele retorna. Viu que a casa estava meio destruída, mas ele só tinha pedido para que o vizinho desse uma olhada para que não fosse invadir. Quando ele vai se aproximando, ele ouve um choro que vinha lá do porão. Ele nunca ia ali no porão da casa dele. Ele só jogava as coisas lá pela janela. E aí, ele se aproximou, viu aquele homem muito magro, só o curioso, chorando muito. E ele, sem se identificar, disse, meu amigo, por que você está chorando tanto? Ah, porque eu sou o maior de todos os desgraçados, de todos os seres que Deus criou. E ele lembrou que ele, 2 anos antes, ele falava isso. Ele disse, mas meu país, não é possível que não haja alguma solução para você. Ah, o senhor não sabe. O homem que morava aí em cima, ele foi embora, ele nem percebia que eu estava aqui embaixo. Ele foi embora, ele só comia batata. Ué, mas se ele só comia batata, disse o dono da casa, sem se identificar, ele era muito infeliz. Ele fez bem em ter ido embora. E aquele homem disse, mas o senhor não sabe. Eu, nessa condição que eu estou, eu não consigo andar. Ninguém sabe que eu estou aqui embaixo. Mas eu me alimentava das cascas de batatas que ele jogava aqui pela janela do porão. Então, Valério nos convida a refletir que quando vier o pensamento de que estamos numa situação muito difícil, lembremos que há pessoas em situações muito piores do que a nossa, e precisando de nossa ajuda, de nosso amparo. O Espiritismo nos ensina que a fé, a esperança e a caridade são consideradas virtudes essenciais na nossa jornada espiritual, porque ela nos ajuda a desenvolver o amor ao próximo, ela nos ajuda a desenvolver a confiança em Deus. Certa vez,
Francisco de Assis saiu em uma viagem com um freio. Era inverno, estava nevando muito. E eles iam para um mosteiro. Em dado momento, acabou a comida, acabou a água, mas eles tinham chegado ali em frente ao grande portão do mosteiro. E aí, Francisco de Assis bate lá no portão, vem um frei novato e pergunta antes de abrir: quem é? Francisco de Assis. E Francisco de Assis o quê? E entrou. E aí o frei, que estava com Francisco, começou a chorar, desesperado. Nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Quando ele olhou para o lado, estava Francisco pulando na neve de alegria. Isso foi Francisco. O senhor ainda não entendeu? Acabou a comida, acabou a água. Nós estamos quase congelando nessa neve, nós vamos morrer. E aí, Francisco disse: não, eu esperei a minha vida inteira por esse momento. Aí o pobre do frei disse: pra quê? Pra morrer? Disse: não, porque a partir de hoje, nenhum ser humano vai poder me ajudar. Eu estou 100% na mão de Deus. Aí pronto, o frei desesperou e disse: morremos. E aí o frei continua lá chorando, Francisco pulando na neve. Viu o chefe: é Francisco? Sou eu. Oh, meu filho, entre. Você me desculpe, eu fui novato. Significa dizer, meus irmãos, que quando depositamos 100%, mas é 100% de nossa confiança, de nossa fé em Deus, 100% na certeza do poder da fé, nada tememos. Porque a fé robusta, ela dá a perseverança, ela dá a energia, os recursos que fazem se vençam os obstáculos. Assim esclarece Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 2. Então, o Espiritismo nos ensina a seguirmos com mais perseverança, a exercitarmos a nossa fé, porque é através da fé que encontramos as forças para enfrentar as lutas do dia a dia, acreditando que mesmo diante das adversidades há um propósito muito, muito maior, porque tudo acontece de acordo com a vontade de Deus, o nosso Pai. Aprendemos no Espiritismo a importância de também utilizarmos a esperança no nosso dia a dia, porque a esperança nos impulsiona para a frente, nos faz acreditar em um futuro melhor, cheio de oportunidades e de aprendizados. Aprendemos no Espiritismo a importância, então, de sermos mais confiantes em Deus, de acreditar no potencial humano e de agir com mais amor, com mais compaixão em todas as nossas relações. Portanto, o poder da fé está relacionado à capacidade de nos fortalecer espiritualmente, de nos conectar com o mundo espiritual, de nos colocarmos nessa jornada de evolução mais fortalecidos, alinhando sempre o estudo disciplinado, as orações, a meditação, as reflexões, aliado também ao trabalho do bem, do amor ao próximo, de oferecer
ao outro aquilo que gostaríamos de receber e de colocarmos sempre na busca da verdade. Então, meus queridos irmãos, agradecidos estamos pela oportunidade. Essas foram as nossas reflexões. Deixando aqui os nossos abraços de todos os nossos irmãos da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, rogando a Jesus que possamos retornar para os nossos lares envolvidos em muita paz. Que Jesus abençoe a todos. Muita paz.